A Bíblia nos orienta a ser generosos, mas a bondade sem limitações te colocará na ruína. Fique até o final desse vídeo e você entenderá como a falta de bom senso na hora de ser bondoso pode destruir a sua vida. Eu me chamo Micael Bacuca, estamos na série Provérbios na Prática, onde o único objetivo é aplicar as lições de Provérbios no nosso dia a dia. Vamos lá, estamos em Provérbios 6, que diz assim, já de cara, juntamente com o título do nosso vídeo. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, digamos que uma pessoa precisa comprar algo, ela não tem crédito, naquela época não existia cartão de crédito, essas coisas, né? Nem financiamento, mas existia pessoas que tinham condições de pagar e pessoas que não. Então, pessoas que não tinham condições buscavam pessoas que tinham condições para ser confiador, né? Nesse caso aqui, a pessoa compra com aquela outra pessoa que tem condições, garantindo que se essa pessoa que não tem condições não puder pagar, a pessoa que tem assume a dívida. Nesse caso, é uma bondade alinhada com a insensatez, porque na maioria das vezes isso gera ruínas de pessoas, entre aspas, inocentes. Você constrói a sua segurança, o seu conforto financeiro e por conta de outra pessoa que você quis ajudar, essa é a bondade burra, uma bondade inconsequente. Você não está pensando no que você está arriscando só por fazer que a outra pessoa se sinta bem com a sua amizade, e isso pode causar ruína, não só sua, como de sua família, que depende de você. Então, continuando aqui. Então, meu filho, já que você caiu nessa enrascada, Provérbios 3 vai continuar dizendo assim, Provérbios 6, versículo 3. Uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Por que ele está falando? Você já descobriu que caiu nisso. Saia disso o mais rápido possível. Porque no início ele está confiante, ele dando todas as garantias que vai pagar. Então ele está no início. Se você dizer, mano, poxa, foi mal, eu não sabia que tinha isso aqui, eu não vou poder emprestar mais, mano, tenta arrumar outra pessoa como fiador aí, porque não vai dar pra mim não, eu tava vendo as contas, eu vou precisar disso aqui e tal. Como tá no início, essa pessoa vai estar super confiante de que vai conseguir honrar com a sua própria palavra e vai livrar você dessa coisa que pode lhe expor ruim, né? Que é ser fiador de alguém. Não é você pegar fiado, é você ser fiador. Uma pessoa pega fiado e você é o garantidor de crédito dessa pessoa. Então, aproveite que está no início, que você percebeu, e enquanto que essa pessoa está honrando com seus compromissos, e peça, implore, e aqui diz até se humilhe, para que ela te livre dessa situação. Provérbios 6, versículo 4 diz assim: não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Sabe o que ele está falando aqui? A gazela, assim que vê o predador, um leão, uma leoa, tal, assim que ela percebe ele, ela já corre. Ela não quer nem saber, ela já corre o mais rápido possível. Mesmo assim, será a pessoa que descobriu que ser fiadora ou fiador de alguém pode destruir a própria vida, arruinar com todas as suas reservas e seguranças, com seus sonhos e te colocar em depressões, arruinar sua vida de todas as formas. Assim que você descobre isso, fuja como quem uma gazela foge do seu caçador. Então, fuja. Você entrou nessa situação, fuja. Não entrou e tem a possibilidade de entrar, não entre jamais na sua vida. Tá? Agora aqui, versículo 6 diz assim: observa a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Vocês já viram como é que uma formiga trabalha? Depois de ler Provérbios algumas vezes, eu já falei que já li mais de não sei quantas vezes aí, eu não vou nem falar agora que eu não lembro o número exato, então eu posso errar. Eu peguei e fiquei mais de 1 hora e 10 minutos olhando assim pro chão. Aí o povo passava da rua e perguntava: você tá doido? Aí você tá não sei o que, ainda tá aí e tal. E eu tava observando as formigas. Eu peguei um pedacinho de rosquinha, de biscoito rosquinha. Aquela Mabel, alguns conhecem como rosquinha, outros como Mabel e tal.
Eu peguei um pedaço grande e soltei próximo do formigueiro, não em cima, próximo. Veio uma formiga, ela foi avisar todas e depois veio. Enquanto que tinha aquele pedação que seria o suficiente para manter a provisão de todas as formigas por um bom período de tempo, elas não foram com sede ao pote no pedação. Sabe o que elas fizeram? Já que elas não conseguiam carregar aquele pedação e colocar dentro do formigueiro, um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui, de rosquinha, elas foram quebrando micro pedacinhos muito, muito pequenos e foram, algumas delas quebrava e já levava para dentro do formigueiro, ou seja, elas estavam garantindo um pouco da provisão. Sabe qual é o nosso problema? Nós confundimos ambição com um pouco de inteligência. Confundimos também ambição com ganância. Você tem que ser ambicioso para conquistar coisas maiores, mas garanta o que já está na sua mão. Aprenda a ter a segurança de ter uns riscos calculados. Pô, eu tenho a possibilidade de pegar tudo aqui para mim. Eu tenho a possibilidade de pegar esse trabalho que vai me gerar muita condição financeira. Mas eu já posso agora, por enquanto que esse grandão ainda não está direcionado à minha estrutura que eu possuo agora, eu já posso garantir o que está ao meu dispor. Não deixe passar o que está ao seu dispor por conta de um benefício futuro muito grande que vai vir. Quando esse benefício grande vir, você vai estar preparado, você já vai ter calculado e acumulado alguns micros benefícios que vai ser a sua reserva e a sua segurança para você poder agarrar esse benefício maior. Então eu vi as formigas, elas foram quebrando micro pedacinhos. Aí todas as outras formigas chegaram, juntou muitas. Enquanto isso, tinha outras que só eram responsáveis por chamar mais 5 formigas. Aí ela chamava, aí a formiga vinha direto pro biscoito. Aí essa formiga que foi chamar, vai chamar mais 5. Depois que ela chamava mais ou menos 5 formigas, ela voltava e começava a quebrar o biscoito. E a outra que foi chamada ia lá, depois que essa voltava, e começava a chamar mais 5. Realmente isso aconteceu. E eu achei muito interessante o foco delas também, em distribuir o trabalho em equipe. Chegou um momento que eu peguei a rosquinha, que já estava maior, eles já tinham quebrado muito mais e levado vários micro pedacinhos para dentro do formigueiro. E eu peguei mais um pedaço deste tamanho aqui, muito menor do que o outro, deste tamanho. E eu joguei no lado oposto para as formigas, para saber se todas elas iam deixar aquela formiga maior que elas já estavam quebrando e tentando trazer para o formigueiro. Sabe o que elas fizeram? Elas não fugiram do pedaço maior. As outras formigas que estavam chegando vieram para o pedacinho menor, para garantir aquele outro pedacinho menor, enquanto que as outras formigas que já estavam no pedaço maior ficaram lá continuando o seu serviço. Isso se chama foco. Porque as formigas que estavam no pedaço maior poderiam deixar o pedaço maior porque era muito difícil e vir todas para o pedaço menor. E isso seria você desfocar do seu objetivo principal. Mas elas não. Elas direcionaram e ordenaram o trabalho em equipe. Eu pensei o seguinte: eu poderia pegar o pedação e colocar em cima do formigueiro para ajudar elas. Mas aí quando eu ia fazer isso, eu disse, não, sabe por que eu não posso fazer? Sabe por que eu não posso antecipar essa bênção antes do tempo? Porque as formigas que estavam levando o pedação para perto do formigueiro, que era a área de segurança delas, era com base na estrutura delas. Se eu pego o pedação, tiro do chão, subo e coloco no formigueiro, quando eu solto no chão, as formigas que estão embaixo vão morrer. As formigas que estavam embaixo era parte de uma estrutura. O que acontece se o Senhor antecipa as bênçãos para diante da sua porta sem você ter estrutura? A base ela é quebrada e sem base não tem como sustentar o topo. Sem base não tem como sustentar o último bloco da pirâmide. Quanto mais sobe, mais arriscado fica. E isso necessita de uma boa estrutura. Então talvez Deus ainda não permitiu que você tenha essa coisa, porque Ele está trabalhando na sua estrutura. E se Ele adiantasse o processo de pegar o benefício futuro que você teria e já colocar diante dos seus olhos, diante das suas mãos, Ele danificaria a sua estrutura. E esse benefício, essa recompensa, essa generosidade do Senhor seria por um curto período de tempo. E sabemos que o Senhor faz é por períodos de tempos ilimitados. Então,
Confie no processo, confie em Deus e saiba esperar o fortalecimento da sua estrutura. Continuação. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Eu já li em seguida, tá? Porque ali foi bem claro. Então, aqui ele está definindo a descrição do homem perverso. Qual é a descrição? Ele não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho e arrasta os pés, e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Aqui, agora ele vai dizer a consequência do perverso. Por isso a desgraça o sobrevirá repentinamente, e de um golpe só será destruído irremediavelmente. Então, ele primeiro diz como é que você identifica o perverso. Se você vê alguém que só fala maldade, planeja maldade, que anda de um lado para o outro agoniado, que fica piscando o olho, tá conversando com alguém numa roda, aí vai falar uma coisa, olha pro outro e fala assim, para planejar uma concordância fora da ética, fora dos princípios, fora dos valores, você já sabe que aquela pessoa é uma pessoa perversa, você tem que se afastar dela, porque ela pode te prejudicar e ela se prejudicará brevemente. Então você tem que sair de perto dela, porque às vezes quem está por perto é identificado como mais um da mesma laia. Muitas pessoas são presas porque estão no lugar errado, na hora errada, assim como outras morrem e assim como outras também recebem uma boa fama, mesmo sendo uma pessoa má, porque está com a pessoa certa no momento certo. Então, tome cuidado com quem está do seu lado, tome cuidado em quem você confia e observe os sinais de perversidade que pode estar escondido atrás da pessoa em que você está ancorando os seus sentimentos. Continuação. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Então, se ele detesta, Deus detesta, vamos afastar isso da nossa vida para que o Senhor não odeie as nossas atitudes, né? Ninguém quer ser odiado pelo Senhor, não é mesmo? Então vamos ver. Olhos altivos, você se acha superior. Língua mentirosa, para de contar mentira, nem mentirinha nem mentirona. Mãos que derramam sangue inocente, não, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Chega a dar uma repulsa. Coração que traça planos perversos, aquele coração que fica planejando, caramba, se nós fizermos desse jeito aqui, a gente vai prejudicar aquela pessoa. O Senhor odeia isso, hein? Pés que se apressam para fazer o mal. Vamos. Ele está chegando. Se a gente não se apressar, ele vai ver, vai perceber, não vai dar para fazer isso com ele. Então, cuidado. A testemunha falsa que espalha mentiras. Eu vi, viu? Eu vi realmente. Olha, eu estava saindo da casa de Chiquinha e eu vi ele ali, olha, beijando Fernanda. Voltando aqui que a luz apagou. Então ele está espalhando e sendo testemunha de um ato que nem aconteceu. Pior do que você omitir é você ser testemunha de algo que nunca aconteceu. O Senhor odeia isso. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Não é irmãos, não, é irmãos. Aquela pessoa que está vendo que a pessoa é irmã, amiga, e vem com, não, olha, você viu o que Jefferson fez? Você viu o que Paulo fez? Rapaz, ele fez isso para prejudicar Jefferson. Rapaz, ele tá indo contra você porque ele quer se aproveitar disso. Mano, se isso não é verdade e você tá fazendo isso, o Senhor odeia, você tá causando discórdia entre irmãos. Cuidado. Se você faz algo disso, pare agora. Para que a ira do Senhor não se venha contra você. Versículo 20, já estamos chegando no final. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ate ao redor do seu pescoço. Em outros a gente já falou isso. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Seus pais sabem mais do que você, né? Então eles já passaram por várias coisas na vida e querem evitar que você passe também. Ele quer sempre o melhor. Claro que ele erra, mas na maioria das vezes, até quando eles errarem, vai ser tentando acertar e lhe proporcionar o melhor nessa vida. Escute-os, tá? Absorva as coisas que vêm de bom. E até quando eles errarem, eles te ensinam o que não fazer.
Versículo 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e Vixe, quase não sai. As advertências... Cadê? Da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, eles já viveram mais e as advertências deles o conduzirão à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Cara, aqui é pesado. Aqui é pesado, presta atenção. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. O que é que Provérbios está dizendo aqui em outras palavras? Entre aspas, abre duas aspinhas. Se você quiser uma prostituta, você sabe qual é o valor dela. Em outras palavras, é 100, 150, 50 reais. Você vai ver o preço e você vai ver se está disposto a pagar ou não. É esse o preço. Mas a mulher adúltera sai à caça de vidas preciosas. Olha agora, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Não. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, mulher dos outros. Você que se deita com a mulher dos outros. O preço da mulher prostituta é um pedaço de pão. É 50, 100, não sei quanto. Você sabe qual é o preço. Agora, quem se deita com a mulher dos outros, o preço é a vida. Sabe por quê? O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Porque o cara tá com tanta fome. Era morrer em algumas situações. Tem situações que é... Né, o que ele tá falando aqui, pô, o cara tá ali, tem uma maçã numa venda, o cara tá morrendo de fome, pô, ele foi pego roubando uma maçã, porque tava 2, 3 dias sem comer, aí ó, ele foi pego, ele vai ter que pagar 7 vezes mais, mas ele não vai ser desprezado, porque é como se aquilo, tá, fosse compreensível, não quer dizer que foi certo, mas pela situação que ele estava, ele não roubou dinheiro, não roubou nada de dinheiro, ele roubou uma maçã, algo que saciaria a fome. Lembrando que isso é errado. Mas ele não será desprezado por conta disso. Agora, o homem que comete adultério não tem juízo. Por que o homem que comete adultério? Porque ele já tem a esposa dele. Ele não está passando fome, ele tem a esposa dele. Você está entendendo? Ele tem a pessoa em quem ele poderia... Estamos falando de comida, estamos falando de maçã, estamos falando de necessidade. Vou até mudar a palavra. Ele tem a pessoa que saciaria as suas necessidades baseada em sua aliança com ela e sua aliança com Deus. Então estaríamos falando de um matrimônio abençoado pelo Senhor, que saciaria os seus desejos e os seus prazeres, as suas necessidades. Por isso, pausa aqui, senão vai apagar. Mas, como ele tem e vai atrás da mulher dos outros, essa pessoa é sem juízo. Todo aquele que assim procede, estamos no versículo 32, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Finalizamos Provérbios 6. Provérbios alerta muito contra a mulher dos outros. Você que fica dando indiretinha, cantadinha na mulher dos outros, meu amigo, pare hoje. Eu sei que é difícil, às vezes você olha assim, pô, você não controla, entre aspas, você chegar assim, pô, você viu, beleza. Mano, mas não olhe de novo, não desça pro seu coração. Sabe o que é descer pro coração? Caramba, eu vi aquilo. Aí para e fica assim, ou se fosse minha, se eu tivesse o poder de tocá-la, alguma coisa assim. Meu brother, corte isso, pelo amor de Deus, porque se um marido lhe pegar, negão, você sofrerá ferimentos e vergonhas, isso quando não perde a própria vida. Chegamos ao fim de Provérbios 6. Essa série está incrível. Por muitos e muitos tempos nós não tínhamos uma série tão recheada de conhecimento como estamos tendo agora. Se você quiser continuar acompanhando essa saga de Provérbios, estamos no versículo 6, o próximo vai ser o 7 e assim por diante. Inscreva-se no canal,
deixa o like e deixa o seu comentário nesse vídeo, tá? Assim como eu estou estudando para ajudar vocês, a sua forma de ajudar, porque isso aqui é de graça, tá? Eu dediquei muito tempo de estudo e estou passando para vocês de forma gratuita, é deixando o like e se inscrevendo no canal. Um forte abraço no coração de vocês. Eu espero mesmo que você tenha deixado esse like aí. 2 segundos para você deixar o like. Deixou, né? Eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal, Crescendo com Sabedoria.